Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Aulinha, vamos para a aula de número 12 então da sistemática. Hoje a gente vai falar dos órgãos vegetais, dando sequência aí ao estudo dos grupos vegetais, o que a gente chama de taxonomia vegetal. Eu vou começar pelo órgão que talvez seja o mais falado em vestibular e que é um órgão que só está presente em um grupo vegetal, que é o grupo das angiospermas. Estou falando das flores, tá? Que são estruturas responsáveis aí pela reprodução do grupo das angiospermas. Lembrando que nas gímenos a gente vai ter uma estrutura análoga, ou seja, tem a mesma função, mas que é diferente, que são os estróbilos, porque não tem estrutura de atração, tá? Agora, a gente vai dizer que essas flores são feitas de 4 verticilos, ou seja, são 4 partes. A gente vai falar do gineceu e do androceu, partes reprodutivas. Gine, de ginecologista, pensa, é o feminino. E andro que vem de masculino, androceu vai ser aquele que vai ser a parte masculina e produtora do grão de pólen. Agora, isso a gente já falou um pouquinho na aula passada, né? Então, o androceu, vamos falar aqui das suas estruturas, ele é feito de filetes, que são pequenos cabinhos estruturais, e anteras, que são bolsas que vão revestir e vão produzir os grãos de pólen. O conjunto de uma antera e de um filete são chamados de estames. E quando a gente tem o conjunto de estames de uma flor, a gente vai chamar isso de androceu. Por outro lado, na parte feminina, a gente vai ter 3 partes. O estigma, que é essa parte aqui que vai receber o grão de pólen, essa boquinha. O estilete, que é esse cabinho. E o ovário, que vai levar à formação do fruto. Lembra que a gente falou na aula passada que depois que há a fecundação lá dentro, esse fruto cresce a partir do que antes era o ovário, tá? E o conjunto de estigma, estilete e um ovário a gente chama de carpelo. Algumas flores só vão ter um carpelo e outras vão ter vários, tá? E aí o conjunto de carpelos, de um ou mais, a gente vai chamar de gineceu. O que faltou falar naquela parte era das outras 2 estruturas que estão presentes aqui nessa flor, que seria a parte que a gente chama de corola. Corola vem da ideia de coroa, que é uma coroa de pétalas. Então o conjunto de todas as pétalas a gente vai chamar de corola. Igual aquele carro, né? Toyota Corolla, só que a diferença é que aqui só tem um L. E a gente tem o cálice, que vai ser o conjunto das chamadas sépalas, que são folhas modificadas que vão ter como estrutura, como função a estrutura da flor, ou seja, segurar a flor. Além disso, vejam que aqui a gente tem o nectário. Então, nessa estrutura aqui, nesse buraquinho que forma como se fosse um copinho, daí o nome cálice, a gente vai ter o néctar sendo abrigado. Quando a abelha, o beija-flor, ele acaba entrando aqui para buscar o néctar, ele acaba chacoalhando essa flor e ao chacoalhar, o grão de pólen cai e suja o corpinho deste animal, ajudando a planta aqui, porque esse animal agora vai polinizar para ela, tá bom? Vejam que a partir aqui do nosso óvulo ou oosfera ou até o oócito, a gente vai ter a formação da semente, né? Forma-se o embrião, e a partir do ovário a gente vai ter o crescimento e a formação do fruto. Outra coisa que a gente já conversou na outra aula, mas sempre bom a gente lembrar, existem plantas aí que são monóicas, plantas dioicas e plantas hermafroditas. A gente tem aí plantas monóicas, vão ser plantas que têm flores masculinas e femininas. Muitas vezes a gente acaba confundindo com a ideia de planta hermafrodita. Aqui tem essa subdiferenciação, porque ser monóico para animal é ser hermafrodita, é ter a parte masculina e feminina. Só que aqui a gente tem uma diferenciação porque a planta monóica ela produz as 2 flores, só que tem a flor masculina e tem a flor feminina, mas elas ficam em estruturas separadas. Enquanto que a planta hermafrodita, na mesma flor, é o caso dessa aqui, a gente vai ter tanto o gineceu quanto o androceu, tá bom? E a planta dioica é o clássico ter um ou outro, tá? Então ou vai ter uma planta aí que vai ter flores masculinas ou vou ter uma planta que tenha flores femininas. Tranquilo em relação à flor, a gente tem que avançar aqui, vamos falar um pouquinho mais do fruto. O fruto que é uma das estruturas mais interessantes que a gente poderia dizer, né? Porque a gente acaba aprendendo assim, coisas muito curiosas de alguns deles, mas qual é o papel de qualquer fruto? O papel é dispersor, então é levar a semente o mais distante possível. Em geral vai ser através de animais, tá? Então a gente vai ver o que a gente chama de zoocoria, que é quando a gente tem um animal participando, e a gente pode ter também através da água, que é o caso do coco, a hidrocoria, através do vento, que é a anemocoria, que é o que acontece com a vagem, né? Que é o fruto seco presente em feijoeiros, e muito mais possibilidades, tá bom?
Agora, o que todo fruto tem em sua parte? Primeiro, deixa claro aqui que a gente tem lá dentro do fruto a semente. Por que lá dentro? Porque se a gente está falando que o ovário é que forma o fruto, e lá dentro a gente tinha o óvulo ou o ócito que formou o embrião, então a semente fica lá dentro e o fruto cresce em volta dele, tá? Essa semente, lembrar que ela tem o embrião e o endosperma, tá? E o tegumento aqui, que muitas vezes é chamado de casca da semente. E protegendo essa semente, envolvendo essa semente, a gente vê o primeiro tecido do fruto, que é o chamado endocarpo. O endocarpo é uma película protetora. A gente vê muito no abacate, aquela pelezinha que solta da semente, tá? Que na verdade faz parte do fruto, não da semente. É a parte que vai proteger, envolver e revestir, tá? A sementezinha ali dentro do fruto. Depois a gente tem o mesocarpo, que em geral é mais carnoso nos frutos que a gente conhece, justamente com qual objetivo? Atrair animais, porque é gostoso, gostoso e bem docinho, tá? E o epicarpo, que a gente popularmente conhece como casca, a ideia é revestir e proteger o fruto para que ele não estrague tão fácil no meio ambiente e não vire comida aí para um fungo ou para uma bactéria decompositora, tá bom? Agora, a gente tem vários tipos de frutos, tá? A gente tem aí duas grandes categorias, seriam os frutos secos e os frutos carnosos. Fruto seco é aquele que tem pouco mesocarpo, ou seja, ele não tem essa estrutura docinha, saborosa, tá? Em geral, eles não vão depender de animais. A gente vê muito comumente a transmissão e a dispersão através do vento, então geralmente eles têm formatos que auxiliam esse vento, é o caso de muitas vagens, tá? E podem até ter estruturas para planar, que a gente chama de planadores, tá? Lembra que nem aquele planador lá do Duende Verde no Homem-Aranha, que a gente vai chamar esses frutos de frutos alados, tá? Agora, esse tipo de planta, esse tipo, tá, de vegetal, ele vai ser um vegetal que não vai conseguir dispersar tão bem. E a gente vai acabar tendo menos diversidade nesse grupo. Até tem uma subcategoria que vai ser os chamados deiscentes ou os indecentes, que seriam aí a categoria para ver se eles vão conseguir voar ou não. Se eles tiverem essa estrutura alada que abre e que depois vai acabar liberando a semente, a gente vai chamar de decentes, se não indecentes. Agora, os frutos carnosos, esses são muito mais diversos. Muito mais diversos, o que é bem interessante. E os frutos carnosos a gente conhece da nossa dieta justamente porque a gente usa deles por causa dos seus nutrientes. Eles têm um mesocarpo bem desenvolvido, em alguns casos bem desenvolvido, tá? É o caso do abacate, que tem muita carne ali no meio. E, em geral, são dispersados por animais, porque assim como nós, que somos animais, vamos gostar desses frutos, outros animais também vão, tá? Eles têm, basicamente, aqui duas grandes classificações. O que a gente chama de baga, que é quando as sementes elas ficam livres no mesocarpo. É o caso, por exemplo, do maracujá. E a gente pode chamar de drupa, que é quando a gente tem uma semente protegida ali pelo endocarpo. A gente pode citar o exemplo, principalmente, do abacate, né? Que vai ter aquela pelezinha protetora que eu falei para vocês. Em relação à ideia de fruto, a gente também precisa categorizar, porque nem tudo que a gente chama de fruta é fruto. Fruta é um termo comercial, então cuidado para a gente não entender que uma coisa representa a outra. Fruto é a estrutura que se desenvolve a partir do ovário. É o caso do abacate, é o caso do maracujá, é o caso de muitos outros. Agora, alguns tipos de frutas não são frutos. A gente chama até de pseudofruto, que são frutos falsos. É o caso da maçã, é o caso do caju, é o caso de outros tipos de frutas aí do nosso mercado. O que é o pseudofruto? É quando o fruto se desenvolve a partir do cálice, ou seja, a partir dessa estrutura aqui. Enquanto que geralmente o fruto está lá auxiliando ele, está ao lado dele, mas não é tão saboroso quanto. Então, no caso do caju, que é o mais clássico que a gente pode falar, a parte que de fato é o fruto é aquele tipo de carocinho que fica em cima. Ele que abriga a semente, que é a castanha de caju. Agora, a parte carnosa e saborosa é o pseudofruto. Então, ele é saboroso, ele atrai dispersores, mas ele não abriga a semente, tá? E a gente também tem as chamadas infrutescências, que são vários frutos unidos, tá, por um eixo central. É o caso do abacaxi, por exemplo, que cada eixozinho, cada hexágonozinho ali, que na verdade é um fruto. E a gente ainda tem os chamados frutos partenocárpicos, que são frutos que não têm semente, que vão se desenvolver sem que haja fecundação. Alguns são naturais, como é o caso da banana, tá? E outros podem ser feitos artificialmente com o uso do hormônio auxina, ali como é o caso da uva Thompson, a famosa uva sem semente, tá bom? Mas qualquer fruto que não tenha semente, a gente já vai poder chamar de fruto partenocárpico. É fruto porque é formado a partir do ovário, mas é formado sem que haja a fecundação e por isso esse nome variado.
Opa, perdão, acabei trocando a ordem aqui. Então, vamos lá falar das estruturas foliares. E aí, por isso, a gente tem que lembrar qual é o papel da folha, acima de tudo, que é a responsabilidade de fazer fotossíntese e transpirar. Então, trocar os gases para a planta. E a gente vai ter também ali um papel muito importante associado à distribuição, porque ela produz, mas manda, tá, esses nutrientes pelas suas nervuras foliares, que nada mais são do que canais, né, vasos condutores de seiva, que vão acabar desembocando no caule para que possa transferir para o resto da planta, tá bom? A nível de estrutura, veja que elas estão sempre conectadas ao caule. Elas têm uma estrutura, um cabinho que a gente chama de pecíolo, tá? E pode ter espículas, que são pequenas projeções aqui, podem estar associadas à defesa ou podem ser só pequenas projeções. E a gente tem a folha em si, a gente chama de limbo foliar, onde a gente vai ver as nervuras, tá? Que vão acabar sendo canais de xilema e floema para o transporte dos nutrientes aqui produzidos ou nutrientes que precisam chegar aqui para que possa acontecer. Lembrando que o xilema vai transportar a seiva bruta, água e sais minerais para que aqui possa haver a fotossíntese, e depois o floema vai ser o tecido que vai formar os vasos condutores de seiva elaborada, que vão acabar levando para a gente aí a glicose e sacarose aqui produzidos para o resto da planta, tá bom? Vale dizer que a gente tem outras folhas que são modificadas, as próprias flores, tá? Não deixam de ser folhas, então é uma folha modificada com propósito reprodutivo, mas a gente tem também os espinhos aqui aparecem, por exemplo, são folhas modificadas para evitar a perda de água, então a espinha é uma folha reduzida, evitando que haja transpiração e muito associado, então, principalmente em ambientes mais secos, e acaba tendo uma função secundária de proteção. O objetivo aqui é evitar a perda de água, tá? Mas de quebra você ainda acaba protegendo porque é uma estrutura pontiaguda. A gente pode ter as brácteas, é o caso aqui do girassol, que aqui aparece na imagem, tá? E a gente pode ter, no caso de bráctea, sempre a presença de estruturas muito coloridas, tá? Então são folhas com uma cor muito chamativa que vão acabar atraindo, em geral, polinizadores. Por que isso? Está muito associado a plantas que vão ter inflorescências, ou seja, ao invés de ter uma flor, eu tenho várias flores, que é o caso do girassol. Cada estruturinha aqui no meio é uma flor. Então, como essas flores são muito pequenininhas, a bráctea aqui serve para atrair o polinizador, tá bom? A gente tem catafilas, que são estruturas aí de proteção, que podem envolver parte da planta, tá? É o caso da cebola, isso é uma folha modificada. E a gente também tem as gavinhas, tá? Que são projeções foliares aí, que em geral vão estar associadas à sustentação, elas se agarram, tá? O maracujá, por exemplo, faz isso. E a gente tem outras, tá, folhas modificadas, como a gente vê também as folhas modificadas que vão estar associadas à digestão de insetos, tá? No caso aí das plantas carnívoras. Agora, seguindo para o caule ele tem como função prioritária a sustentação do vegetal. Então ela mantém o vegetal sustentado aí no ambiente terrestre, mas a função que ela também vai acabar desempenhando é o transporte de seiva, o transporte de nutrientes para todo o vegetal. Mas a gente vai acabar vendo que o caule pode acabar tendo outras funções dependendo do seu tipo de caule, tá? O clássico a gente chama de tronco, que é um caule que é aéreo, que é ereto, ou seja, ele é retão e robusto, né? Geralmente tem crescimento lateral e a formação de ramos, que a gente vai chamar popularmente de galhos. Só que a gente tem algumas que tem hastes, tá? Hastes é quando a gente vai acabar observando um caule aéreo, mas que é mais flexível. Em geral, ele é esverdeado ainda, justamente porque não houve esse crescimento secundário. É o caso, do caule do pé de feijão, né? Então ele é esverdeadinho, bem flexível. A gente tem os colmos, que são também caules aéreos cilíndricos, né? Então o formato aí de um cilindro e não ramificado. Em geral, aqui a gente vai ter uma confusão muito grande com o que é colmo e o que é stipe. Qual é a grande diferença? Aqui a gente não vai ter uma segmentação em nenhum caso, tá? Então pode haver no caso do stipe, mas é muito raro, em geral ele não é ramificado. Mas a grande diferença está na presença dos nós, tá? Então quando a gente pensa em cana-de-açúcar, a gente vê vários pequenos cilindros conectados, né? Tem um nozinho ali no meio. Esses nós, eles vão acabar fazendo com que a gente classifique como colmo. Enquanto que aqueles que não têm os nós muito aparentes, como o caso de palmeira, como é o caso de coqueiro, a gente vai chamar ele de stipe. E pode haver pequeníssimas ramificações lá para cima, tá? Como a gente vê aqui no caso dessa palmeira. Mas, em geral, a gente pouco vê isso aparecendo no vestibular, tá? A gente fala mais é do tronco mesmo. A gente tem os caules chamados de volúveis, tá? Que são caules flexíveis, que vão ser feitos de gavinhas, muito comum de planta trepadeira, como é o caso, por exemplo, da videira, como é o caso do maracujá, do pé de maracujá.
E a gente tem os prostados, tá? Que são caules rastejantes. Geralmente eles ficam muito próximos ao solo, então são plantas que não crescem muito. A gente vê basicamente no morangueiro. Agora, esses 3 últimos aqui é que apareceram já mais além lá do tronco, que é o clássico. E aparece o tronco é só para dizer qual é o nome, né? Agora, é o rizoma. Já falou de rizoma quando a gente falou lá de samambaia. É um tipo de caule que vai acabar tendo uma carinha de raiz, porque é um caule subterrâneo e que ele cresce horizontalmente, então paralelo ao solo. A gente tem os tubérculos, que são caules subterrâneos com reserva de amido, muito importante na nossa dieta, é o caso da batata inglesa, tá? E a gente tem os bulbos, que também são caules subterrâneos, mas que têm folhas protetoras, que é o caso da cebola. Lembrando que a gente chamou, né, aquela folha protetora aqui de catafila. E esse tipo de bulbo, em geral, também vai abrigar uma estrutura muito nutritiva rica em amido. Então acaba que é similar um pouquinho ao tubérculo e por isso também é importante na nossa dieta, como é o caso da própria cebola, tá bom? E por fim, a gente tem que falar aí da raiz. A raiz que vai ser um tipo de estrutura, um órgão muito importante para o vegetal, porque é ele que vai acabar absorvendo água e sais minerais para que o vegetal possa fazer a fotossíntese tranquilamente. E a gente tem que entender que esse tipo de órgão aqui é um órgão que é um pouco diferente dependendo do grupo, né? Mas basicamente só tem 2 grandes funções, que é a fixação e também a presença aí da absorção de água e sais minerais. Mas mais uma vez, como a gente viu no caule, a gente vai acabar vendo muitas vezes outras funções paralelas, como até o armazenamento de energia na forma de amido. A gente vê no caso da maple, né, que é aquela planta famosa lá no Canadá, que armazena muito amido no inverno e por isso que na volta do inverno, quando a gente chama aí a primavera, as pessoas furam os troncos para obter a seiva, né, que é o maple syrup, né, o soro de maple, que vai ser justamente a parte da seiva elaborada, que foi armazenada ali na raiz. Agora, vamos lá. É um órgão que basicamente, na maioria das vezes, ele é aclorofilado, ou seja, ele não tem clorofila, justamente porque ele vai ficar quase sempre subterrâneo. E a função aí da absorção de água e sais de fixação mais importante. A nível de São Paulo já caiu, isso aqui só de Eudicotiledônia, as partes, tá, da raiz. E aí por isso que eu vou falar um pouquinho sobre elas. A gente tem 3 zonas mais importantes, que é a zona suberosa, a zona pilífera e a zona meristemática. Eu sei que eu tenho uma 4ª zona aqui, que é a zona lisa, mas ela é pouco importante. Vamos começar de baixo para cima. Então a ponta mais aqui de baixo, a gente tem a zona meristemática, que é uma zona rica em células meristemáticas, que são análogas às células tronco, ou seja, são células indiferenciadas e que vão poder se diferenciar e formar o tecido. Ela vai ter uma proteção feita pela coifa, que está aqui em verdinha, justamente porque possui células muito importantes que a gente não pode desperdiçar. Então a coifa aqui é para evitar o dano por causa do atrito, tá bom? A zona lisa é uma zona só de alongamento e diferenciação, então é quando essas células meristemáticas ainda estão se diferenciando. E a zona pilífera é uma das mais importantes, porque ela é pilífera porque ela é cheia de pelos absorventes, que vão acabar fazendo esse papel de absorção de água e sais minerais. Aqui que a gente vê a grande diferenciação nas Eudico. Lembra que tinha a pivotante, o pivô é isso aqui, e a partir dela saem vários ramos, tá? Também saem ramos a partir da zona suberosa, que é rica em súber, que são apenas raízes fixação mesmo, tá? Então elas vão estar mais associadas à prisão ali, à fixação dessa planta no solo. Agora, a gente tem outras raízes aí com várias funções diferentes. A gente tem, por exemplo, raízes de suporte. Raízes de suporte vão ser raízes também chamadas de aéreas que vão aumentar a sustentação do vegetal. A gente tem, por exemplo, essas raízes de suporte muito presentes em ambiente manguezal. É o caso aqui, ó, dessas plantinhas aqui que vão acabar fazendo essas projeções para que a planta não acabe se movimentando por causa do movimento da água. A gente também tem nas regiões de manguezal, raízes são chamadas de respiratórias ou pneumatóforos. Esses aqui são bem importantes no vestibular, já caíram bastante, tá? Os pneumatóforos são estruturas que vão acabar permitindo uma troca gasosa por parte da raiz e é importante porque a gente está falando de um ambiente alagado. Então a raiz não consegue trocar gases, como por exemplo pegar oxigênio ali embaixo da água. Então por isso a gente tem essa elevação da raiz para que a gente possa ter a troca gasosa acontecendo, tá bom? Isso vai ser mais comum de ambiente de manguezal, mas pode encontrar também em outras regiões alagadas, como pântanos, tá bom? E nessas raízes, a gente vai ter a presença de poros, que são chamados pneumatódios, que vão fazer essa troca gasosa acontecer, tá bom? A gente também tem os chamados austórios, que são raízes sugadoras, tá? Elas estão presentes geralmente em plantas parasitas,
Repara que isso aqui não é o caso, tá? Isso aqui a gente chama de raízes aéreas, que são raízes que ficam no ar. É o caso de plantas epífitas. Epífita apenas se apoia na outra. Então, obviamente, a raiz vai ficar aérea porque ela não está no solo. Mas elas, geralmente, essas aí vão até o solo para que possa fazer a troca com o solo em si e pegar água e sais minerais. Não confundir com essas raízes que são chamadas de haustórias, que vão acabar fincando numa planta, roubando a seiva da outra, tá? Então a gente está falando aqui de plantas parasitas. A gente tem raízes tuberosas, que são raízes ricas, tá, em parênquima amilífero, ou seja, armazenamento de amido, é o caso da cenoura, é o caso da beterraba. A gente tem raízes aquáticas, que são raízes que em geral vão estar associadas ao ambiente aí de água, em geral vão ter o mesmo papel, mas principalmente a questão da fixação, para não deixar essa folha acabar indo muito longe por causa do movimento da água, tá? É o caso da Vitória Regia. E a gente tem mais, tá? A gente tem raízes estranguladoras, que em geral estrangulam outros vegetais, acaba sendo uma forma de parasitismo também problemática. A gente tem raízes tabulares, isso aqui já apareceu bastante em vestibular associado à Amazônia e Mata Atlântica, né? Então são raízes que vão ser também de suporte, acaba sendo uma forma assim, mas é uma subdivisão onde forma essas estruturas aqui que são projeções no ar, onde a gente vai ver uma sustentação muito mais forte. Se você olhar poste na rua, até imita esse tipo de raiz aqui, tem aquelas hastes triangulares para que esse poste que é comprido consiga ficar bem sustentado ali naquele ambiente. Em geral, aqui a gente está falando da samaúma, né? É uma planta de muitos metros de altura, é gigante, tá? E por isso ela acaba fazendo essa raiz bem grandona, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente dá continuidade depois para falar um pouquinho de histologia vegetal, mas esses são os órgãos vegetais que a gente fecha aqui na aula de número 12. Então até uma próxima, um grande abraço e valeu!